comentei aí na nossa parte 3, olha só, né? Então, essa crise czarista na Rússia começa a partir de 1905, com a guerra entre Japão e Rússia. Imagina só, Japão, um paísinho desse tamanho, a Rússia desse tamanho. Adivinha quem venceu a guerra? Japão pequenininho ou Rússia? Foi Japão. Olha só, eles lutaram ali pelaquela região da Coreia, pelaquela região ali da Manchúria, né, uma região do Pacífico. Eles, questão de dominação, comércio, território, né, e aí começa uma crise, porque uma derrota não é bom para ninguém, né? E essa derrota gerou uma crise no governo de Nicolau II, que através dessas manifestações populares, né, na frente do seu palácio, muitas pessoas ali se manifestando contra, porque contra o quê? Contra a fome, contra a miséria, contra o descaso, né, contra os maus tratos, e no meio dessa revolução, Czar mandou a Guarda Nacional dispersar o povo, e essa dispersão, pessoas foram pisoteadas, pessoas foram mortas, e ali ficou conhecido como Domingo Sangrento, né, e ainda assim, houve muitas revoltas, e aí o Czar faz uma promessa, né, chamado Manifesto de Outubro, uma promessa de mudanças políticas na Rússia, só que não aconteceu, né? Não aconteceu essas mudanças, e aí desencadeia a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial a Rússia entra despreparada, a Rússia entra com soldados camponeses, operários, trabalhando, lutando na guerra, sem preparo, sabe? Olha, foi terrível. A Rússia foi um desastre na Primeira Guerra Mundial, apesar de estar do lado da França, da Inglaterra, mas não foi preparada, né? Então, isso aqui alguns fatores para a queda de Czar e o processo revolucionário. Primeiro, o fator, o desgaste político, social, com manifestações, né, de outubro, com o Domingo Sangrento, enfim. Segundo, o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial, como eu falei, que foi uma tragédia total. Não teve a derrota, né, do Japão para o Japão em 1905, em 1917 ali uma tragédia. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914 e vai até 1918. Em 1917 a Rússia abandona, sai da guerra, tá? Nicolau II acabou deposto pelo conjunto das forças políticas opositoras, né? Ou seja, os burgueses, os socialistas, os mencheviques, os bolcheviques, né? Então você teve algumas etapas ali da Revolução, tá? Que em 1917 chamamos de Revolução Branca, onde instalou-se um governo provisório, ok? Liderado ali pelo burguês Kerensky, tá? E depois acabou caindo, Kerensky caiu, né? Não conseguiu manter a guerra, a Rússia na guerra, e aí vem um outro herói aí, entre aspas, herói para ele, chamado Lenin, né, que retornou do estrangeiro e prega o lema: todo poder aos sovietes. Os soviéticos era um grupo de partidos que estavam muito fortes, tá? E o Lenin, ele vai desenvolver aí e comandar a chamada Revolução Vermelha, né? Ou seja, a queda do poder provisório, e Lenin assume o poder e preside o conselho dos comissários, né, do povo, coloca o povo no poder. O lema é: nós queremos pão, paz e terra. Ou seja, para isso eu preciso tirar a Rússia da guerra, né, e dar o poder aos operários. Isso é uma ideologia socialista, né? Então a retirada da Rússia da guerra, o pedido de paz imediato. Então são algumas medidas, né, tomadas por Lenin, aí, o grande líder, né? O confisco de propriedades privadas, né, tudo agora vai fazer parte da estatal. Declaração do direito nacional do povo, o povo agora vai ter voz. Estatização da economia, tudo na mão do Estado, liderado por Lenin, tá? E a guerra civil acontece em 1918 a 1921, liderado por Trotsky, né? O Exército Vermelho sai vitorioso em nome dos bolcheviques, liderado por Lenin. Perdão. Apesar das forças contra-revolucionárias organizadas pelo Czar aí, a França, Inglaterra e Japão, perdeu. O Czar e seus 4 filhos, mais a sua esposa, foram todos assassinados. Eles tinham que eliminar toda a família real. Lenin agora vai estatizar a economia e consolidar o poder, tá? E começa assim um projeto de revolução, né? Então, visando promover assim a reconstrução da Rússia, Lenin criou a chamada Comissão Estatal,
de planificação econômica, chamado Gosplan, que ficou o quê? Responsável pela NEP. O que é NEP? Nova Política Econômica. Repare como mudou tudo, né? O retorno das forças econômicas capitalistas começam aos poucos, a ditadura comunista começa a vir com força, e a fundação da URS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tendo como secretário-geral do partido Stalin, que depois será um grande líder russo. A ascensão de Stalin, começa a gerenciar, e a Rússia será imensa, grande, poderosa através desse líder Stalin. Isso será um assunto para os nossos próximos comentários, nossos próximos vídeos, que é a Segunda Guerra Mundial e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham entendido todo esse processo. Parece um pouco complicado, mas é muito importante, porque esse modelo político socialista será modelo para outros países que desejam implantar o socialismo como modelo político, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz e se cuidem. Valeu, nono ano!